ele não. Muito bem, boa noite a todos, ou o momento que você esteja ouvindo essa gravação. São 20 horas e 30 minutos aqui, dia 11 de 10 de 2023, estamos numa quarta-feira, e é justamente o que nós damos sequência, no que nós denominamos reunião da quarta-feira, para estudar assuntos relacionados a temas de acordo com a orientação psicanalítica. E o assunto que estamos discorrendo desde o mês de setembro é o livro O Mal-Estar na Civilização, uma obra bastante importante e que ela nos traz grandes reflexões. Uma obra de 1930, e o Freud já havia escrito a teoria das pulsões, já havia também falado de O Luto e Melancolia, o Futuro de uma Ilusão, né? Obras que ele contrapõe, que ele coloca o homem, né, ele faz essa cariação com a religião, entre também o homem primitivo e a civilização ocidental, e esse mal-estar na cultura. Né? Então a gente fica feliz de falar dessa obra. A reunião das quartas-feiras a gente se encontra aqui desde o mês de julho, já falamos a diversos assuntos, boa parte dos assuntos estão disponíveis no YouTube do Wagner Roberto, tá lá, eu sempre coloco no grupo de reunião da quarta-feira, você quiser nos chamar e ver alguma reunião, um vídeo que está gravado tem todos, nós temos todos, creio eu, e também que está publicado, né? E também nas redes sociais, @movimento Sou Freud, também está lá, tanto no Instagram como no Facebook. E o capítulo 6, ele é um capítulo curto, faz jus ao livro, um livro pequeno, mas eu gostei muito de reler esse capítulo, e a gente já vai logo em pontuações, antes que eu faça a leitura de um trecho do livro, do capítulo, aliás, né? De preferência, quem tenha o livro físico, você na sua casa, na sua estante, pode ler, rever o capítulo, ou o PDF mesmo, né? O que a gente mais vê em PDFs, nos grupos, nas estantes virtuais também, os e-books, o resumo das obras do Freud, resumo de todas as obras, né? Aquele livrinho da capa verde, tem aquele outro também da capinha colorida, né? Tem aquele que tem também a imagem do Freud, tem aquele outro também, eu sou apaixonado por aquela seleção. Eu acho que é esse azul clarinho, esse azul marinho, não é marinho, não. Azul bebê, não, também não é azul bebê, não. Ele é uma misturinha de um lilás, assim, uma coisinha, ele é legal. Né? Aquele lá também faz parte do compêndio, né? Então, o capítulo, eu fiz questão de logo pontuar, nós vamos nessas partículas assim por diante. Ele narra logo o sadismo, narcisismo, conceito de pulsão de morte. Foram esses os elementos que eu fiz questão de anotar. Para início, o parágrafo do capítulo 6 diz o seguinte, primeiro parágrafo, curtinho, viu? Nenhum outro trabalho me deu sensação como este, de expor algo conhecido, de gastar papel e tinta e fazer trabalhar o tipógrafo, para falar de coisas evidentes. De modo que, se parecer que o reconhecimento de um instinto de agressão especial autônomo significa uma mudança na teoria psicanalítica dos instintos, de bom grado me ponho a discutir isso. Ele pontuou aqui e já nos faz uma viagem. A gente já se remete a uma viagem ao tipógrafo, a esse trabalho da escrita, da tinta, do papel, da confecção do livro, dos seus achados, das suas pesquisas, o que eu gosto de chamar de pergaminho, e essa sensação do trabalho psicanalítico, de uma obra tão importante, que ele já crava aqui nesse capítulo 6, nenhum outro trabalho me deu a sensação como este. E ele já fala a respeito
da questão do instinto, não é? Da forma caracterizada por uma satisfação do ego, instinto ou das necessidades internas. Mais adiante ele fala também do amor. O que é o amor? O amor se caracteriza como objeto externo ao ego, libido. Vou repetir esse trecho aqui já. E mais adiante, no outro parágrafo, aí ele contextualiza aqui, é um parágrafo até maior, é maior esse aqui, viu? Ele termina mais embaixo. E o que eu posso mensurar aqui desse parágrafo? Ele começa com: veremos que não é bem assim, que se trata apenas de captar mais nitidamente uma alteração há muito efetuada e de lhe tirar as consequências de todas as partes que gradualmente se desenvolveram na teoria psicanalítica. Ele está falando da obra, a teoria dos instintos. Ele já havia escrito. Foi o que mais penosamente tateou seu caminho. Ele diz que, no entanto, era tão indispensável o conjunto, ou seja, era indispensável tudo isso. Ele fala do completo desnorteio inicial, uma frase do poeta filósofo Schiller, segundo a qual, abre aspas, a fome e o amor. A fome e o amor. É aquilo que eu disse aqui. O amor é caracterizado a objetos externos, ao ego. E aí nós falamos do libido, de energia, de pulsão. E a gente coloca mais aquela outra partícula, a descarga, né? No esquema que o Dr. Freud faz. E a forma caracterizada por uma satisfação do ego é o instinto. Ou das necessidades internas. E aí ele vai bem fisiologicamente. Não é? O que eu posso falar na resenha sobre isso, além do capítulo, da frase do Schiller? Eu pronuncio Schiller, mas se alguém tem uma pronúncia melhor, Schiller. A fome e o amor são o que me move, são o que move o mundo. À primeira vista, os dois parecem ser conduzidos por instintos opostos. Fome pode ser caracterizada como uma satisfação do ego, viu? O instinto ou das necessidades internas, enquanto que o amor é direcionado para objetos externos, ao ego, libido. É outro termo para esse instinto. Isso aqui é de uma resenha que eu estou destacando, e que eu acabei de comentar anterior a essa leitura. Então, a gente percebe como ele destaca aqui, falando dessa questão do amor, né? Esse amor, galerinha, vai de encontro a, sim, a pulsão de vida, a pulsão de morte também, e ao Eros. Aí mais abaixo a gente vai destacar mais um pouco sobre isso. E ele fala também desse erotismo, né? Porque ele destaca também o sadismo aqui, né? Vamos aqui o outro parágrafo, e vamos fazer essa leitura desse parágrafo aqui, que ele é menor. Todo analista admitirá. Viu? Esse parágrafo aqui da minha página 54. Todo analista admitirá que ainda hoje isso não parece um erro há muito constatado, mas uma mudança tornou-se imprescindível quando nossa pesquisa avançou do que é reprimido para o que reprime, dos instintos objetais para o eu. Foi decisiva nesse ponto a introdução do conceito de narcisismo, isto é, a compreensão do que o próprio eu se acha investido de libido. Constitui mesmo o reduto original dela e, em certa medida, permanece como o seu quartel-general. Essa libido narcísica volta-se para os objetos. Torna-se, então, libido objetal e pode transformar-se novamente em libido narcísica. O conceito de narcisismo tornou-se possível aprender analiticamente a neurose traumática, assim como a psicose e muitas afecções vizinhas a esta. É parágrafo ponto continuativo, né? Parágrafo que continua, né? Ele pontua, mas o parágrafo não acabou. Mas eu pausei bem aqui. Afecções vizinhas a esta. Percebam que ele já introduz o narcisismo aqui, né? Então nós temos aqui. O narcisismo traz uma definição de paixão. E o que é essa paixão? Isso vai de encontro ao meu eu. Isso vai de encontro a nós,
né? Eu estou apaixonado, eu estou encantado, eu estou apaixonado. E na nossa narrativa no popular, dizem que nós devemos amar e não nos apaixonar. Eu gosto quando eu digo eu estou apaixonado. Eu não gosto muito de usar essa frase, mas eu uso sempre. Eu uso às vezes. Aí diz, eu estou encantado, eu estou apaixonado, eu estou enamorado nesse amor tão grande? Não sei. Mas ele disse aqui, essa definição do narcisismo é um conceito, é a definição da paixão. Ele está apaixonado. Por quem? Por esse eu. E falar de narcisismo também nessa obra é falar de autoerotismo. Não é? Aí é que vem, e o autoerotismo ele nos remete à Grécia, ao autoerotismo, não é? a essa representação libidinal, esse libido narcísico, que se volta para o objeto, para esse objeto, que torna-se então esse libido objetal, e pode transformar-se novamente em um libido narciso. Ele retorna, né, galera? É interessante. É o conceito de narcisismo que tornou-se possível a isto. E o Freud destaca essa questão da interpretação das neuroses de transferência. Também na clínica nós temos isso, é óbvio. Como tentativa do eu de defender-se da sexualidade. Bate e rebate, é? Bate e volta? Pode ser. Por isso que tem muito analista que ele não que ele fica numa situação desconfortável naquele ato de transferência com o seu analisando, né? Naquele conceito. Mas ele destaca aqui no livro Além do Princípio do Prazer, de 1920, como também os instintos do eu eram libidinais. Por um momento pareceu inevitável fazer coincidir libido e energia instintual, tal como Carl Gustavo Jung pretendeu anteriormente. Entendeu? Aquilo que o Jung ficava. E a energia instintual. Mas me restava há uma quase que certeza ainda a ser fundamentada, segundo a qual os instintos não podiam ser todos da mesma espécie. O passo seguinte foi dado em Além do Princípio do Prazer, obra de 1920, quando tive a ideia da compulsão de repetição e do caráter conservador da vida instintual. Pois é, eu falei nessa partícula acima, percebam, essa libido narcísica volta-se para os objetos. Torna-se, então, libido objetal e pode transformar-se novamente em libido narcísica. O que foi que nós dissemos agora há pouco? Além do princípio do prazer de 1920, quando tive a ideia da compulsão de repetição e do caráter conservador da vida instintual. Partindo de especulação sobre o começo da vida de paralelos biológicos. Conclui que deveria haver além do instinto para conservar a substância vivente e juntá-la em unidades cada vez maiores. Um outro, a ele, contrário, que busca dissolver essas unidades e conduzi-las ao estado primordial inorgânico, ou seja, ao lado de Eros, um instinto de morte. Os fenômenos da vida se esclareceriam pela atuação conjunta ou antagônica dos dois, mas não era fácil mostrar a atividade desse suposto instinto de morte. As manifestações de Eros eram suficientemente visíveis e ruidosas. Era de supor que o instinto de morte trabalhasse silenciosamente ao intervir do ser vivo, para a dissolução deste. Mas isso não constituía prova, é claro. Levava-nos mais longe a ideia de que uma parte do instinto se volta contra o mundo externo, e depois vem à luz como instinto de agressão e destruição. Assim, o próprio instinto seria obrigado a serviço de Eros, na medida em que o vivente destruiria outras coisas, animadas e inanimadas, em vez de si próprio. Inversamente, a limitação dessa agressão voltada para fora teria de aumentar a autodestruição. Aliás, sempre existente ao mesmo tempo. A partir desse exemplo, podemos suspeitar que as duas espécies de instinto raramente, talvez nunca surgiram isoladas uma da outra, mas se fundem em proporções diferentes e muito variadas, tornando-se irreconhecíveis para o nosso julgamento. Aí ele já crava bem aqui para me terminar esse parágrafo. No sadismo, há muito conhecido como instinto parcial da sexualidade. Teríamos uma fusão assim, particularmente forte,
entre o impulso ao amor e ao instinto de destruição. E na sua contraparte, o masoquismo, uma ligação da destrutividade dirigida para dentro com a sexualidade, o que faz visível e notável a tendência normalmente perceptível. Bom, ele é um pouco longo, esse parágrafo aí. Quando a pessoa começa a ler, ele diz, mas o que esse homem está falando? É a partir daquele pressuposto, gente. O Freud traz uma narrativa, a gente percebe que ele conversa com ele mesmo, depois ele volta. Eu acho que a Cláudia saiu, não foi, mas acho que depois ela volta, né? Porque ela teve que dar uma saída no carro, mas ela, talvez o sinal, né? Mas depois ela acompanha com a gente. Vamos continuar aqui para a gente não perder tempo. Nesse capítulo ele já faz um pouco diferente, porque ele traz a teoria e ele fala da clínica e a respeito do seu conceito de pulsão de morte, que ele discorreu lá em Além do Princípio do Prazer. Pela primeira vez ele elaborou esse conceito oposto ao Eros, o instinto de vida. E a comunidade psicanalítica, ela acha esta tese altamente duvidosa. Mas, no entanto, o Freud disse de sua existência que era inegável. Não é essa questão? E aqui na resenha, ainda sem perder a questão do sadismo, né? O Freud se vê forçado a abandonar essa antitese quando ele considera o fenômeno do sadismo, que é tecnicamente a um objeto extinto, mas também ligado ao ego e um desejo de domínio. O conceito de narcisismo, elaborado em escritos anteriores por Freud, também apresenta uma complicação para esta simples oposição entre os instintos do ego e instintos de objeto. No esquema de Freud, amor próprio psicologicamente precede e é uma condição necessária para o amor voltado para os outros. O amor também do Eros, né? Pois bem, quando a gente fala de sadismo, a gente vai de encontro à parafilia. E a parafilia, ela nos traz uma amplitude. Sexismo é um termo barato. Sexismo tá dentro também da categoria perversa, assim, do perverso, do neurótico, dessa categoria também neurose, do perverso, tá também. Mas não chega nem aos pés dessa parafilia, que é o indivíduo que tem prazer na depravação do sofrer do indivíduo, né, está nessa segunda estrutura, e também do prazer de ver. Né? Nós temos aqui o prazer passivo e o prazer ativo. Né? Do prazer de estar, do prazer de ver, e o prazer também do indivíduo que submete aquilo. Aliás, que ele sabe que está submetendo o indivíduo àquilo, e que ele sabe que, não, eu não queria, que pena, né? Mas vamos fazer. Faz isso mesmo, né? Não, um psicótico também tem essas variações. Também. É de encontro à definição, não, eu estou falando da parafilia, né? Parafilia, né? Eu botei bem aqui, sofrer e prazer. Prazer e sofrer. Tá tudo na mesma cadeia. Tá tudo dentro deste indivíduo. Tá bom? É presenciar esse sofrimento, que eu denomino de consciência, mas ele é um ser passivo. Está na consciência. E que é o passivo, né? E o que eu chamo do negligente, né? O negligente que ele tem a consciência, né, daquele indivíduo, né, que está passando por aquilo, né, por aquela condição sexual de dor e de escárnio depravado também, né, é um instinto. Isso está também nas pulsões. E ele, para mim, meu Deus, a gata aqui, eu contextualizei como negligente. Eu estava olhando entre palavras, entre significados, e aí eu fiz questão de escrever negligente aqui, porque eu elaborei outras situações, senhores e senhoras. E nós temos ainda o contexto ao narcisismo, que falava da paixão, né, do autoerotismo, e o narcisismo,
pode então ser compreendido como um destino possível para a libido, nutrindo uma paixão por si mesmo. Texto de 1914 do Dr. Freud. Nutrido por si mesmo. Eis um exemplo clássico do termo paixão no narcisismo, né? E eu sempre gosto de dizer que na teoria psicanalítica, a teoria vê o narciso, o indivíduo narciso, não a doença narciso, né? Mas ele está vendo o narciso, o indivíduo, né? Porque a psicanálise ela não vai laudar, ela não vai pela psiquiatria e a psicologia nessa psicopatologia, de forma alguma, né? Vocês entenderam? Ela vai numa amplitude maior, de acordo com as 3 estruturas da nossa psicanálise, que é a neurose, perversão e psicose. E o Freud segue o livro, né, o capítulo falando da suposição de um instinto de morte, né, que eu também falei mais aqui. Antes de eu destacar isso, eu queria ainda, só para não perder a questão do narcisismo secundário. O narcisismo secundário é a fase posterior do desenvolvimento emocional, no qual o indivíduo começa a se relacionar com o mundo externo. Não tem isso na atualidade? Só que tem? Pois é, no contemporâneo nos mostra muito isso. E com outras pessoas. Nesta fase, o indivíduo busca a satisfação de seus desejos e necessidades. E aí eu lembro também da repetição, né? Pois bem, agora chega o que nós estávamos falando, do instinto de morte, onde ele, nesse parágrafo também longo, ele destaca do que encontrou resistência até mesmo nos círculos psicanalíticos. Sei que é frequente a inclinação de atribuir uma bipolaridade original do próprio amor, tudo que nele é encontrado de perigo e também hostil. Ele, nesse parágrafo, que também é longo, o Freud aqui fala do masoquismo, também. O que ele diz aqui? Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre vimos as manifestações fortemente mescladas com o erotismo, do instinto de destruição voltado para fora e para dentro. Mas já não entendo que pudéssemos ignorar a onipresença da agressividade e destrutividade não erótica, deixando de lhe conceder o devido lugar na interpretação da vida. A ânsia de destruição voltada para dentro se subtrai geralmente à percepção. É verdade, quando não é tingida eroticamente. Recordo a minha própria atitude defensiva, quando a ideia do instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica. O que ele fala mais aqui? Deixa eu ver. Eu ainda tenho uma lauda e meia. Dá para nós continuar a leitura, né? A penúltima parte desse parágrafo, a partir do fato, aqui no meu é a página 56, o fato de outros haverem mostrarem a mesma rejeição não me surpreende, pois as crianças não gostam de ouvir. Quando se fala de tendência inata do ser humano para o mal, para a agressão, a destruição, para a crueldade, portanto, Deus as criou à imagem de sua própria perfeição. Ninguém quer ser lembrado o quanto é difícil conciliar a irrefutável existência do mal, apesar das asseverações da Christian Science, né? Com sua onipotência, infinita bondade. Está falando da ciência também aqui, é óbvio, né? O diabo seria o melhor expediente para desculpar Deus. Teria a mesma função econômica de descarga que tem os judeus no mundo do ideal ariano. Mas mesmo assim, pode-se pedir a Deus satisfações pela existência do diabo, tal como pela do mal que ele personifica. Tendo em vista essas dificuldades, é aconselhável que cada um se incline bastante na ocasião devida, ante a natureza profundamente moral do ser humano. Ajuda a ser benquisto e a ter muita coisa a perdoar.
Na resenha, o que nós destacamos mais aqui na resenha sobre a agressão? Essa parte que eu queria dizer aqui. A agressão é uma disposição institutiva original, autossubsistente do homem, que constitui o maior entrave para a civilização. O objeto da civilização é vincular os homens libidinalmente uns aos outros, em comunidades. A pulsão de morte complica muito este processo. Para Freud, toda evolução da civilização pode ser resumida como uma luta entre o Eros e a pulsão de morte. Pois é, ele vai de encontro novamente ao início do livro. Primitivo, as comunidades primitivas, há essa elaboração da cultura desta civilização, desse mal-estar na cultura, e a luta entre a vida e a morte, entre Eros e Thanatos, né? E é isso, pulsão de morte. É uma tendência que levaria à eliminação da estimulação do organismo. Assim, o trabalho dessa pulsão teria como objetivo a descarga, a falta do novo, a falta de vida, ou seja, a morte. Perceberam? É como nascer, crescer e morrer. Mas nessa estrutura, nessa caminhada, acontece essa trilha. E é por isso que o Freud destacou aqui, como essa resenha traz, a luta entre o Eros e a pulsão de morte, porque é um caminho. E o Freud objetivou aqui esse mal-estar na cultura primitiva. Aqui ele volta ao primeiro capítulo, né? Que eu fiz uma analogia como uma arqueologia. Ele faz uma arqueologia no cérebro desse indivíduo, lá no primeiro capítulo. Entendeu? E a energia se manifesta através do afeto, ou transforma-se em angústia. Todestreb, essa palavra alemã, que quer dizer Thanatos, ou Thanatos, entendeu? São de morte. E Eros, paixão, amor. Que amor é esse? Aí ele dá a paixão, que nós já falamos, sentir paixão. Paixão pode acabar, no nosso dialeto comum. E o amor. Que amor é esse? O amor do erotismo, amor que o Freud destaca aqui, na mitologia grega. E aí a gente começa a passear pela mitologia grega e a gente lembra o que? Das imagens, das esculturas, do pintor, da inspiração do pintor, né? E aqui eu tenho uma imagem bela na minha frente aqui, de uma mulher nua e a outra deitada, uma imagem bonita, e a outra deitada em seu colo, e aí há uns pássaros negros, né, numa sombra negra, voando num fundo atrás, mais próximo à mulher que está deitada no colo dessa que está completamente nua, e as duas estão com um olhar melancólico. Olha, isso aqui tem uma simbologia e uma grande significante, um grande significante para quem estuda Gestalt, que é uma área da psicologia, né? E aqui fala de instintos, eu gosto disso, né? Uma pintura legal e que ela nos remete, na Gestalt a gente aprende isso, nos remete e aí eu trago aqui também a PNL, através do cinco sentido e do psiquismo, como se ela tivesse com um cobertor. E agora eu consigo visualizar a mulher como se estivesse com um cobertor. O meu entendimento, ela está com um cobertor, mas não é um cobertor, porque tem umas outras manchas, uns buracos, tipo nesse cobertor, né? Porque ela é como se estivesse coberta, mas não está ao mesmo tempo. Então, são essas imagens que na mitologia grega nos traz vários significantes. Traz vários significantes. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse áudio aqui. Eu não sei se vai sair.
O áudio está saindo aí, gente? Tô ouvindo, não. Então acho que tá só para mim aqui, não tô percebendo, pulando. Deixa eu parar aqui. É mais ou menos o que eu falei, Fátima. As esculturas, né, as pinturas, a arte, tudo aquilo tinha um significado. Né? Então, o Freud traz uma analogia a respeito da questão do eros, nesse quesito, né? Da paixão e amor ao erotismo, com base na mitologia grega. Para terminar o livro, bebê, a gente vamos aqui ao último parágrafo, creio eu que seja. Ele falou do diabo bem aqui, né? Tem uma parte do libido. Falta uma página e meia. Uma página e meia, mas uma página só. Eu vou só pontuar aqui essa parte do libido para cravar o capítulo 7. Está quase terminando. Ele disse: o nome libido pode, mais uma vez, ser aplicado às expressões de força de Eros, para diferenciá-las da energia do instinto de morte. Devemos admitir que nos é bem mais difícil aprender esse último, que com ele atinamos, em certa medida, apenas como resíduo por trás de Eros, e que ele furta-se a nós quando não é revelado pela fusão com Eros. E no sadismo, em que ele modifica a seu favor a meta erótica, mas não deixa de satisfazer plenamente o ímpeto sexual, que atingimos mais clara compreensão de sua natureza e de sua relação com Eros. Mas também ali onde surge, sem propósito sexual, ainda na mais cega fúria destruidora. É o que ele destaca aqui, ainda falando sobre Eros, sobre Thanatos, sobre a pulsão de morte, sobre o sadismo, encerrando esse capítulo, esse parágrafo, antes de finalizar o último parágrafo, que é o penúltimo, né? Essa parte bem aqui, ele destaca assim, ó. Portanto, em tudo que segue, me atenho ao ponto de vista de que o pendor à agressão é uma disposição de instinto original e autônoma do ser humano, e retorno ao que afirmei antes, que a civilização tem aí o seu mais poderoso obstáculo. No curso destas investigações, impôs-nos a ideia de que a cultura é o processo especial que se desenrola na humanidade. E é verdade, né? Continuamos sob o fluxo dessa ideia. Pois é. E para encerrar, nesse último parágrafo, ele fala de multidões, essas multidões humanas devem ser ligadas libidinalmente entre si. A necessidade apenas as vantagens do trabalho em comum não as manterão juntas, mas a esse programa de cultura se opõe o instinto natural de agressão dos seres humanos. A hostilidade de um contra todos, de todos contra um. Esse instinto de agressão é o derivado e representante maior do instinto de morte, que encontramos ao lado de Eros, e que partilha com ele o domínio do mundo. Agora acredito, o sentido da evolução cultural já não é obscuro para nós. Ela nos apresenta a luta entre Eros e a morte. Instinto de vida e instinto de destruição, tal como se desenrola na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida. Por isso, a evolução cultural pode ser designada brevemente como a luta vital da espécie humana. E esse combate de gigantes, que nossas babás querem amortecer com a canção de Niná, falando no céu. E ele termina aqui o capítulo 6, com essa, entre aspas, né, com essa frase. E essa frase que me chamou a atenção, né, quando ele crava aqui. E é esse combate de gigantes que nossas babás querem amortecer com a canção de Niná, falando do céu. Ele usa metáforas, ele termina aqui ainda falando da teoria de Binal, falou. Eu acho que ficou claro, ficou e não ficou. Não, o que eu digo assim para nós que estudamos essas obras do Freud e esses assuntos à parte por artigos e também nos cursos de psicanálise sobre a pulsão de vida e pulsão de morte, né? Esse discurso que foi um dos primeiros discursos que eu ouvi na minha vida quando comecei a estudar psicanálise. Ele narra aqui, já no capítulo 6, ele se volta, né, o capítulo a isso, né? Para mim, eu falei agora há pouco, que ele volta ao primeiro, percebam, né? Ele volta ao primeiro, aonde tudo começou. Porque é isso mesmo que ele
narra, discorre o Eros e o Thanatos, né? Esse amor do homem, do erotismo, do autoerotismo, e faz essa analogia com o erotismo na Grécia. E eu achei interessante ele postular isso para um avanço do livro, um avanço da obra. É um clássico, e isso nos traz também uma experiência para o contemporâneo em vários parágrafos que eu destaquei aqui para a nossa atualidade. Sim, essa questão da agressão, não é? Também agora há pouco, na resenha que eu destaquei, na resenha, a agressão, eu falei, tanto o capítulo 5 como o capítulo 6, ele faz essa crítica. Nos capítulos anteriores ele faz uma crítica ao homem-deus, ao comunismo também, ele faz comparações, né? E nesse capítulo 6, ele traz o uso da literatura e da poesia como evidência empírica dos instintos, que é particularmente impressionante. O Freud parece integrar sua experiência clínica com alusões. Numa nota de rodapé, ele cita uma passagem do Fausto, em que a descrição do mal coincide com o instinto destrutivo. Freud rotula a pulsão de morte além do princípio do prazer. E é interessante observar que aí há uma abertura a críticas, que pode dizer que Freud trata a literatura como uma fonte autorizada de conhecimento sobre a natureza humana, sem ver um conflito no seu estatuto epistemológico como ficção. Passa a régua, o Freud sendo Freud. Vocês que estão aqui querem falar alguma coisa? Eu já terminei a leitura. Fátima quer falar alguma coisa? Eu vou ler aqui uma coisa que eu achei interessante, para depois você só fazer o fechamento, tá? Tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Vamos lá. Esses confrontos funcionais imperam tanto na vida inconsciente do indivíduo quanto em sua vida social. Daí esta definição da cultura e de seu desenvolvimento, o combate da espécie humana pela vida. Cabe, portanto, aprender por que meios a cultura pode conseguir controlar essa agressividade, manifestações explícitas da pulsão de morte. Um deles é identificável na história do desenvolvimento psicológico do homem. Nesta se constata, com efeito, que a agressividade é voltada para o eu, introjetada nele, para então ser retomada por uma parte do eu, o supereu, que se coloca em oposição à parte restante do eu. O supereu, essa consciência moral, manifesta em relação ao eu. Portanto, a agressividade que o eu desejaria exprimir a respeito dos outros é a tensão que assim se instala entre o eu e o supereu, dá margem ao sentimento de consciência de culpa. É possível, por conseguinte, afirmar que a cultura domina a agressividade dos indivíduos, fazendo com que ela seja vigiada por intermédio de um intruso, o supereu, que funciona como governador dentro de uma cidade conquistada. Achei interessante isso. O que você tem a me dizer sobre esse texto aí? Ele vai de encontro à teoria das pulsões, não é? E é importante, soa esquisito quando ele coloca o superego como um desconhecido, não é? Como um desconhecido, mas como um governador, que eu gosto de chamar como xerife, e é a regência moral. Não é? Essa regência que a gente tanto contesta, mas que de fato. E isso também nos remete à lembrança, clinicamente falando, do deslocamento.
né, que ele desloca essa pulsão. Então, é bem dinâmico essa questão aí que ele fala do mal-estar na cultura, porque o indivíduo ele é movido pelas pulsões, não é? Uma vez por essas pulsões, Fátima, ele vai desencadear alguma dessas temáticas, ou seja, a pulsão de vida, pulsão de morte. Mas esse texto me chamou muita atenção quando ele destaca aí o que prevalece o eu, não é? Então, o eu não está totalmente ouvindo o superego. E que o superego pode estar certo, não é isso? Eu entendi que o superego é tipo assim, o que seria da civilização, da cultura, se não fosse o supereu, né? Que é o que, digamos assim, nos doutrina. Porque aí eu acho que entra aquele ponto lá que você falou do narcisismo, você falou alguma coisa aí, não foi? Que aí talvez ele esteja falando do eu, desse eu que, eu é que faço isso, eu é que sou assim. Então, assim, o eu tá no foco que da pulsão de, não sei, talvez de morte por conta dessa agressividade. Eu não, assim, o que eu entendi foi isso aí. E se não fosse o super eu, o que seria de nós? O que seria dessa cultura toda? A gente pode ver, eu estava na hora que você estava falando, eu estava pensando nessa guerra aí, né, que está acontecendo na Terra Santa. O que Freud escreveria sobre isso aí que está acontecendo? O que você acha? Bom, Fátima, você falou da questão do narcisismo, e eu tinha destacado do texto lá de 1914, que vai de encontro a casa, a libido, porque ele nutre uma paixão por si mesmo, não é? Uhum. Então, compreende como um destino possível para a libido. Isso é fato. E esse duelo aí, eu ouvi, aliás, o duelo entre o superego e o id, o ego, ou o ego e o id, o narcisismo secundário, que é a fase posterior do desenvolvimento emocional, no qual, como eu destaquei, o indivíduo começa a se relacionar com o mundo externo e com outras pessoas. Nesta fase, o indivíduo busca a satisfação de seus desejos e necessidades. E aí cabe a regência. É por isso que o Freud fala que faz parte das pulsões, né? Do desenvolvimento da teoria da pulsão. E essa própria teoria foi, não é que o meio psicanalítico condenou que dizem que não existe, mas existe sim, existiu, mas ela foi muito discutida, né? Discutida, mas o Freud não abria mão um milímetro, né? Dessas teses, né? Arrisca, mas elas também foram muito discutidas que esses instintos também não seriam só de fontes libidinais, né? Assim como o Jung até hoje defende, né? Os jungianos defendem. E é isso. São 21 horas e 14 minutos. E nós ficamos por aqui. Não é? A gente volta a discutir o capítulo 7. O pessoal que está acompanhando a gravação depois vai poder participar com a gente aí, dando continuidade a esse nosso projeto de leitura desse livro maravilhoso. Eu acho que é um livro que a gente tem que ler e reler tantas e tantas vezes, né? Porque aí você vai começando acho que a primeira leitura sempre é muito difícil, né? Porque é como você diz, Freud está falando uma coisa aí no capítulo 6 que ele falou lá no primeiro capítulo. Também. E aí você tem que ir lendo de uma forma que você vá digerindo tudo, que é para entender melhor Porque o que está dizendo. ele fala dessa questão da forma caracterizada por uma satisfação do ego, que é um instinto das necessidades, ou das necessidades internas. E o amor, esse tal de ser amor, falado também no capítulo, é referente a objetos externos, ao ego,
que vai de encontro à libido, né? A libido. E aí acredito que segue esse passo todo, né, da regência do superego e o id, né? Já que o ego fica bem no meio, né? É Ele tá ali no verdade. meio. Então é isso, né? A gente volta a conversar na próxima semana, né, sobre o capítulo 7, né? Tá bom. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Leni, que está aí, né? Eu acho que ela está nos ouvindo. E acredito que outras pessoas vão usufruir dessa gravação quando você disponibilizar lá. Tá bom? Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite.